Oi, pessoal. Então, aqui o assunto de hoje é expressões regulares. Tá? Um assunto que parece um pouquinho diferente do que a gente viu até agora, mas que já já a gente vai ver como é que isso conecta com linguagens e autômatos. Então, o que são expressões regulares? Né? São expressões matemáticas que representam a linguagem. Né? Então, a ideia é que a gente vai escrever uma certa expressão matemática e essa expressão vai estar relacionada unicamente com uma certa linguagem. Né? De maneira um pouco mais concreta aqui, né? Vamos pensar nessa linguagem aqui das strings que tem uma certa cara. Tá? As strings com um único zero, ela começa com zero, tem um número arbitrário de uns e seguido por um zero de novo, ou seja, termina com zero. A maneira como a gente descreve em língua portuguesa parece um pouco ambígua, e o ponto desse exemplo aqui é justamente isso. Às vezes fica um pouco... A gente quer representar um objeto formal matemático, usando língua natural, né, língua portuguesa, e isso às vezes deixa o negócio um pouco ambíguo. O ponto de expressões regulares é justamente esse. A gente quer uma fórmula matemática que, quando você bate o olho na fórmula, você sabe exatamente qual é a cara das strings que estão dentro da linguagem. Nesse caso aqui, essa aqui seria a expressão matemática. Ela teria essa cara aqui, tá? 0, 1 estrela, 0. Para passar a ideia de que as strings, né, da linguagem associada a essa expressão regular são as strings do tipo começa com 0, tem uma sequência arbitrária de uns e termina com 0. E a ideia, né, é que a gente vai representar qualquer linguagem regular usando expressões regulares e que nenhuma expressão regular vai representar uma linguagem que não seja regular. Então, essas duas coisas, né, tem a ida e a volta aqui, né? Se uma linguagem é regular, eu tenho uma expressão regular para ela. E se eu tenho uma expressão regular, a linguagem correspondente a essa expressão é regular. Tá? Uma outra maneira de dizer isso é que expressões regulares e autômatos têm a mesma expressividade. Né? Por quê? Porque o que são linguagens regulares? São linguagens de autômatos finitos determinísticos. Então, eles têm uma relação de 1 para 1 aí entre autômatos e expressões regulares também. Assim a gente vai ver isso, né? Não é nada óbvio, nem definir o que é uma expressão regular ainda, né? Esse é o objetivo do próximo slide. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai definir qual é a cara das expressões regulares válidas, né? E junto com a definição, eu falo assim, ó, expressões regulares válidas têm essa cara, né? E eu já vou, juntamente a isso, definir qual é a linguagem associada à expressão que eu estou definindo. Tá? Vai ficar um pouco mais claro aqui a hora que eu, de fato, apresentar aqui a definição. Né? Seja sigma um alfabeto qualquer, uma expressão regular R, tá? Correspondente a uma linguagem LDR, né? Uma linguagem sobre sigma estrela. Então, assim, eu vou dizer o que é uma expressão regular R e automaticamente, né, de graça, já vai vir qual que é a linguagem que está associada a essa expressão regular R. Eu vou definir isso indutivamente. Qual é a cara das expressões regulares válidas. Tá? Base. Tanto epsilon sublinhado quanto vazio sublinhado. Tá? Tá aqui dois exemplos de expressões regulares. Tá? As expressões regulares vão ser sempre sublinhadas, né? Para a gente não confundir os símbolos matemáticos aí, para mim saber que eu estou falando da expressão regular epsilon ou da expressão regular vazio e não do conjunto vazio ou da string null. Né? Então, tanto epsilon quanto epsilon sublinhado quanto vazio sublinhado são expressões regulares, né? E L de epsilon é a seguinte linguagem, a linguagem que contém só string epsilon, né? E L de vazio é a linguagem vazia. Tá? Então, até agora, a gente só tem duas expressões regulares válidas, tá? Essa expressão aqui e essa outra expressão aqui, né? E quais linguagens elas representam? Essa aqui representa essa linguagem aqui, a linguagem que só tem uma string, que é nula, né? E essa linguagem aqui que não tem nenhuma string. Legal. Por isso que a gente está na base, né? A gente está definindo as expressões regulares simples. Agora, seja A um símbolo de sigma, qualquer símbolo, tá? Alfabeto binário, por exemplo, A podia ser 0 ou podia ser 1. Então, seja A um símbolo de sigma. Quando eu escrevo A sublinhado, isso aqui é uma expressão regular válida. Tá? E qual que é a linguagem associada a essa expressão? Qual que é L de A aqui? É o conjunto de uma string só que só tem esse símbolo A. Tá? Então, agora a gente já tem três tipos possíveis de expressões regulares. Né? O epsilon sublinhado, o vazio sublinhado e um símbolo sublinhado. Né? Se a linguagem tiver vários símbolos, a gente já tem várias possíveis expressões regulares, aí, uma para cada símbolo. Né? Legal, então
definir as expressões básicas regulares elementares. Às vezes a gente chama esse caso básico aqui de expressões regulares elementares. E eu vou definir agora o caso geral, né? Seja E e F expressões regulares, então, quer dizer, se E e F são expressões regulares, então E mais F também é uma expressão regular. Estou definindo indutivamente, né? Se eu tenho duas expressões regulares, eu posso juntar elas com o símbolo mais, e essa expressão maior também é uma expressão regular, né? E qual que é a linguagem dessa expressão maior, né? Qual que é a linguagem de L? Qual que é L de E mais F? É isso que eu quero saber aqui agora. Bem, é a união das duas linguagens, né? Então eu tinha duas linguagens, duas expressões E e F. Associado a E eu tinha a linguagem L de E, e associado a F eu tinha a linguagem L de F, né? E agora eu vou definir uma nova expressão, que é L de E mais F, e associado a essa nova expressão eu tenho essa nova linguagem, que é a união das duas linguagens. Nota que eu não sublinhei E nem F aqui, né? Porque isso aqui E e F aqui está servindo como uma variável, tá? Cabe aqui qualquer expressão regular, né? Se você for ver efetivamente a expressão regular sobre uma certa linguagem, ela vai estar sublinhada, né? Aqui eu estou falando genericamente de E e F como expressões regulares, né? Como variáveis. Outro caso da indução aqui, né? Se E e F são expressões regulares, então E junto com F, né, é uma expressão regular. Eu posso pegar duas expressões e colar uma na outra. E qual que é a linguagem dessa nova expressão, né? Qual que é a linguagem de E colado com F, EF? É a concatenação das linguagens, né? Então eu tinha uma linguagem E, uma expressão E associada a essa linguagem LDE, uma expressão F associada a essa linguagem LDF. E agora eu tenho uma nova expressão, e associada a essa nova expressão tem uma nova linguagem. E a nova linguagem é a concatenação das linguagens, né? Se E é uma expressão regular, então E estrela também é uma expressão regular, tá? E, novamente, né, qual que é a linguagem dessa nova expressão regular E estrela? É o fecho da linguagem de E, tá? Então, a linguagem de E estrela é o fecho da linguagem de E. Né, a gente definiu já algumas aulas atrás o que é o fecho, o que é a concatenação, o que é a união de linguagens. União a gente não definiu porque a união de linguagens é óbvio, né? Uma linguagem é um conjunto, a união é a união dos conjuntos, né? Mas concatenação e fecho a gente definiu formalmente o que significa. Então, o último caso aqui da indução, né? Se E é uma expressão regular, então E entre parênteses também é uma expressão regular. Basicamente estou dizendo que eu posso colocar parênteses nas expressões regulares, né? E qual que é a linguagem, né, de E entre parênteses? É a mesma linguagem de E. Então aqui, né, L de E entre parênteses é a mesma coisa que L de E.